então, a gente vai falar sobre a terceira mensagem do que a gente está falando sobre ser e fazer discípulo. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre nossa missão. Qual a missão que a gente tem? Já falamos sobre o nosso chamado, que Deus nos chamou, todos nós. Falamos também do nosso compromisso. E hoje a gente vai falar, então, sobre a nossa missão, que é fazer discípulo onde estivermos. E aí, eu gostaria que vocês lessem junto comigo Atos, capítulo 1, versículo 8. Que fala assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu queria que você lesse comigo agora, em vez de falar vocês, fala assim, e eu. Ok? Então a gente vai ler assim, Mas eu receberei poder ao descer sobre mim o Espírito Santo e serei sua testemunha. Ok? Vamos ler então assim? Mas eu receberei poder ao descer sobre mim o Espírito Santo e serei sua testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus. Queria ler junto com vocês também Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Quem é que lembra o que é que Gênesis, capítulo 1, versículo 28 fala? Já lembraram, né? Vamos ler juntos então comigo. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Então, vocês sabem qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para o homem? Vocês sabem qual foi? Eu já acabei de dar a dica para vocês, tá? Qual foi o primeiro mandamento que Deus... Pergunta aqui às crianças. Qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para o homem, para a humanidade? Esse aí foi que Jesus fez o resumo de tudo. No capítulo 1 de Gênesis, que a gente está lendo aqui agora, quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus falou para o homem quando ele criou foi isso aqui. Então aqui vai estar o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Deus então? Fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Primeiro Deus fez o quê? Ele abençoou. Ele abençoou. Todo aquele que se sente abençoado, todo aquele que é abençoado, ele ouve Deus falando para ele o quê? Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Pense comigo se não é assim. A gente gosta de multiplicar, a gente gosta de frutificar. Por exemplo, uma ideia que você tem, uma opinião. Você quer ou não quer que as pessoas concordem com a sua opinião? Você faz de tudo para as pessoas, às vezes, concordar com o que você pensa, ou com a ideia que você tem. Você tem esse desejo, a gente tem esse desejo no nosso DNA de multiplicar aquilo que a gente tem. A gente quer passar para outra pessoa, a gente quer ensinar para outra pessoa, a gente quer que a pessoa pense do mesmo jeito que a gente pense, concorde com o que a gente pensa. A gente conta a nossa história, a gente conta a nossa versão, para as pessoas compreenderem, e a gente quer multiplicar aquilo que a gente tem. Não é assim? Porque no nosso DNA existe esse desejo da gente multiplicar. Então Deus colocou em nós esse desejo de fazer o quê? Ser frutífero, multiplicar e encher a terra. Você deseja isso. A gente deseja isso aí. Aí, quando Jesus veio, ele redirecionou, pegou essas palavras de Deus e redirecionou para a gente frutificar
multiplicar e encher a terra. Quando Jesus veio, ele pegou essas palavras aí e falou assim, ó, vai descer sobre vocês poder do alto, vocês vão ser abençoados e vocês vão fazer o quê? Foi que Jesus falou para eles que ia fazer o quê? Vocês iriam para multiplicar, vocês iriam frutificar, vocês iriam fazer discípulos, porque descerá sobre vocês o Espírito de Deus e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus chamou os discípulos, André, Simão, ele falou para eles assim, venham comigo e eu vou fazer o que de vocês? O que eu vou fazer de vocês? Eu vou fazer de vocês pescadores de gente, pescadores de homens. E Jesus também falou assim, eu recebi toda a autoridade. E aí eu digo para vocês agora que vocês vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo que batizando e ensinando vocês a guardarem tudo o que vocês ouviram. Então, a gente vê nisso aí, Deus colocou no seu DNA esse desejo de você fazer o quê? De você frutificar, multiplicar e encher a terra. Jesus veio e redirecionou dizendo para você, você é enviado a ser discípulo e a fazer discípulo. Aí a gente tem algumas perguntas que eu quero fazer com vocês, tá bom? Primeira pergunta é, por que a gente tem que fazer discípulo? Outra pergunta, como a gente vai fazer discípulo? E onde fazer discípulo? Pergunte para a pessoa do seu lado, vê se ela consegue, para ela, não é que consegue, para ela dar alguma resposta para você. Por que você é chamado para fazer discípulo? Pergunte. Por que você é chamado para fazer discípulo? E tente responder. Não faça só pergunta não, tente responder para o outro. Tá? Isso aí, pergunta. Por que você foi chamado para fazer discípulo? Pergunta. E vê o que o outro responde. Responderam? Ok. Agora outra pergunta. Como fazer discípulo? Como fazer discípulo? Tente ser o mais simplificar o máximo possível, tá? E possível. Pergunte, como fazer? Me dá alguma dica aí de como eu posso fazer discípulo. Me dá alguma dica aí. Pergunta para a pessoa. Quem está assistindo aí também pode digitar aí. Como fazer discípulo? Converse. Ou pergunte em casa também. Como eu posso fazer discípulo? Isso. Pergunta aí para outro. Como posso fazer discípulo? Isso. E tenta ver se o outro responde. Ok. Agora outra pergunta. Onde você pode fazer? Isso, pergunta para o outro aí, para dar exemplo. Eu sei, em todo lugar, mas vamos agora de maneiras específicas, em alguns lugares específicos. Ok. Quem tiver na internet também aí, coloca aí, vai digitando aí, onde fazer discípulo. Muito bom. Então, sobre isso a gente vai falar, sabe? A gente vai falar então hoje sobre o nosso propósito. Por que fazer discípulo? E como fazer e também sobre onde fazer. E a minha intenção hoje também é de maneira mostrar para você que é possível fazer de maneira simplificada, de maneira simples, mais eficiente. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que Deus fala para nós, é uma das coisas que a gente precisa saber, é o porquê das coisas que a gente está fazendo. A gente está fazendo não é porque todo mundo está fazendo, mas por que eu estou fazendo isso aí? E talvez no primeiro momento a gente pense assim, eu vou fazer multiplicar porque é bom encher. É bom ter um lugar cheio. É bom ter muita gente. Não é apenas a questão de multiplicar para ter números. Embora números é importante e é bom, a gente gosta. Mas a razão da gente frutificar é que os nossos frutos, eles glorificam a Deus. Esse é um dos motivos. E eu queria que vocês abrissem em João, por favor. Abram aí o livro de João, capítulo 15. Vou abrir aqui também minha Bíblia, junto com vocês. E aí, em João 15, ele fala assim, Deixa eu só abrir aqui. Abra sua Bíblia. Pode ser celular.
Versículo 8. Abriram? Quem não abriu, acompanha aqui na tela comigo e leia comigo, tá bom? Fala assim: nisto é glorificado meu Pai. Deixa eu perguntar a vocês, como é que o Pai é glorificado? Vai ser dito agora. Como é que o Pai é glorificado? Que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Então o propósito e a razão da gente dar fruto, multiplicar, é para glorificar a Deus. O que é que você quer fazer? Você quer glorificar a Deus. E você vai ser glorificado por meio dos seus frutos. E assim você vai ser um discípulo dele. Então você precisa orar ao Senhor. Senhor, me ajude, me dê meios como eu posso multiplicar. Como é que eu posso dar fruto? Porque eu sei, eu acho que para o pastor é mais fácil ele dar fruto. Porque ele tem mais jeito. Eu que sou uma adolescente, eu não sei dar fruto. E eu que sou muito pressionado pelas pessoas, pela opinião dos outros, eu não me sinto habilitado de ser um influenciador na minha escola, nas outras pessoas. Ou talvez você olhe para você também e diga assim, na minha casa eu não consigo influenciar porque todo mundo conhece que eu tenho falta de paciência, eu me estresso facilmente, então como é que eu vou fazer discípulo com a minha vida desse jeito? Que o povo está sempre dizendo que eu estou errado nisso, estou errado naquilo, eu faço errado isso, aquilo. Como é que eu vou ser alguém fazedor de discípulo na minha casa? A gente vai falar sobre isso hoje. Então, primeira coisa que a gente faz discípulo, a gente faz para glorificar a Deus, para que por meio do nosso testemunho a gente possa glorificar a Deus. Então, o propósito dessa missão que Deus deu para nós, a missão da gente fazer discípulo é para glorificá-lo e dar glórias a Ele. Né? Aí a pergunta também assim, a gente pergunta, mas como é que eu posso glorificar a Deus? A condição essencial para você glorificar a Deus não é por meio do seu esforço. Você precisa permanecer nele. Os versículos anteriores de João, aqui, se a gente ler o versículo 5 do capítulo 15, leiam comigo, por favor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, para você dar fruto, você precisa permanecer nele. É importante você permanecer em Jesus. É importante você dedicar tempo de comunhão, de intimidade com Ele. Você quer glorificar a Deus? Quem quer glorificar a Deus? Eu também, glória a Deus, amém. Quem estiver assistindo aí, bota um thumbs up aí. Thumbs up, como é que é em português? Um likezinho, dá um joinha. Dá um joinha aí quem está assistindo aí. E a gente quer glorificar a Deus. Para a gente glorificar, não é por meio do nosso esforço. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Mas que permanece nele, muitos frutos. Então você precisa permanecer em Deus. Você precisa gastar tempo. Como está sendo a sua comunhão com Deus? O seu tempinho ali e você dedicar com Ele. Então você quer glorificar a Deus, você quer dar fruto, gasta tempo com Deus. Investe tempo com Deus. Como? Lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão com outras pessoas. Para você dar fruto e você glorificar. Amém? Vamos prosseguir. O que você precisa fazer mais, né? A missão, ela não começa com o fazer, mas com o permanecer. A nossa eficácia missionária, ela vai depender da nossa conexão com a videira. A fórmula é assim, Você permanece, aí você frutifica. Você frutifica, você glorifica. Vamos repetir comigo? Você permanece, você frutifica. Você frutifica, você glorifica. Aprenderam? Vamos lá? Você permanece, você... Não. Vamos lá, frutifica. Vamos lá de novo. Vamos lá.
Você permanece, você frutifica. Você frutifica, você glorifica. Vamos lá de novo, agora só vocês. Você multiplica ou frutifica, tá certo. Você. Glória a Deus, é isso aí. Então, permanecer, frutificar e glorificar. A gente glorifica o Senhor. Tá? Não é por nosso esforço, mas é por permanecer nele a gente faz isso. Uma outra coisa que a gente tem é sobre como, né? Como a gente vai fazer isso. E uma das coisas essenciais que a gente precisa é o poder de Deus sobre nós. Quando Deus falou sobre para eles frutificarem, serem frutíferos, Deus antes fez o que com eles? Deus os abençoou. Quando Deus também falou que eles seriam testemunhas em todas as Judéias, ele falou o quê? Que eles também seriam receber o poder do alto. Então o que é que Deus faz conosco? Deus então, ele lhe abençoa. Ele coloca sobre você o poder dele para você então frutificar. É isso que Deus quer fazer com você, né? Ele quer dar o seu espírito sobre você para você então cumprir a sua missão. Ou seja, não depende de você, mas é o poder de Deus com você. Você recebeu o Espírito de Deus? O Espírito de medo ou de ousadia? De ousadia. Deus deu a você esse espírito de ousadia, de poder, para você ir. E aí, uma coisa assim que você pode fazer nisso, sabe? O Espírito deu para você também a sua história. Sabia que você tem uma história? E às vezes a gente fica pensando assim, se eu tivesse um testemunho, uma história bem bonita, bem grandiosa, ia impactar, quando eu falasse, as pessoas iam crescer. Por exemplo, se eu tivesse passado por meu testemunho fosse, rapaz, eu morri, e quando eu tinha morrido ali, e de repente veio o Senhor sobre mim, e a vida voltou à vida, e a partir daí eu criei em Jesus, eu vi a morte, eu vi os céus, e voltei, e aqui estou dando esse testemunho para vocês crerem em Jesus. Aí às vezes a gente fica esperando um milagre desse tipo na nossa história. Ou então um grande milagre que aconteceu, eu sofria de uma doença terrível, e aí eu orei, Deus me abençoou e curou, e quando você falasse isso, você ia converter as pessoas. Mas a maioria de nós não tem essa história. É ou não é? A maioria de nós, nossa história é uma história muito comum. Mas Deus quer usar a sua história comum, com pessoas comuns. Deixa eu falar para vocês uma maneira bem simples e legal que você pode pregar o evangelho. Tá bom? Querem saber? Uma maneira que não é assim, não é milagrosa. É muito simples, mas também muito eficaz. Você vai fazer em três momentos, tá? Primeiro momento, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão perguntar sobre a história da pessoa. Segundo momento, vocês vão falar sobre a história de vocês. E depois, vocês vão falar da história do outro. A gente vai ver aqui já um videozinho que eu vou falar o melhor. Eu me confundi agora. Primeira história, você vai perguntar da história da pessoa. Segundo, anotem aí. Vocês vão falar da história sua. E a terceira, você vai falar da história de Deus. Vocês lembram? Primeiro você vai perguntar sobre que história. Depois, falar da sua e depois da história de Deus. Isso já é outra coisa, tá? Isso não é 3 terços, não. Isso já é uma outra novidade. Agora, é o seguinte. É importante que quando a gente chega para a pessoa, a gente conheça um pouco da história da pessoa. Porque às vezes, irmão, a gente vai pregar o evangelho para o outro, a gente já diz que o outro não tem Deus na vida dela. A gente já fala assim, você que está indo para o inferno, você precisa receber Jesus. A gente nem sabe se a pessoa já creu no Senhor. Então a gente precisa primeiro saber assim, fala um pouquinho da tua história de fé. Diz um pouco da tua história de fé. E a pessoa vai falar da história dela. Quando eu era pequeno eu ia muito para a igreja, e minha mãe gostava, e eu recebi Jesus, e assim, só estou afastado um pouco, mas eu creio em Jesus e tudo mais. Então você já sabe a história da pessoa para você fazer o quê? Que maneira você vai cuidar da pessoa. Né? Imagina, se você vai num médico e o médico chega assim, chegou aqui, toma esse remédio. E nem perguntou nada a você. Dá uma raiva no médico que não conversa com a gente. Não dá raiva.
Aí a mesma coisa me dá raiva a gente conversar com um crente, que o crente já vem para nós dizer que a gente não crê no Senhor. A pessoa nem perguntou direito a nossa história. Aí você também tem que conversar com a pessoa, perguntar, fala um pouquinho da tua história de fé. A pessoa vai falar, não, rapaz, eu não sei nada de Deus, assim, eu vou para a igreja, mas não entendo nada. Abriu oportunidade para você. Aí você ouviu a história dela, qual o segundo passo? Você vai fazer o quê? Vai falar sobre a minha história. Eu ouvi a história da pessoa, agora é minha hora de falar um pouco da minha história. E aí você vai falar em 1 minuto, 2 minutos, de maneira bem rápida, tá? Você vai falar da história da sua história. Por quê? Porque você quer contar a história de Deus. Recapitulando, vamos lá. Você está querendo gerar frutos. Então você tem comunhão com Deus. Presta bem atenção agora. Você fala, ouve a história da pessoa, você presta atenção na história da outra pessoa, porque você está interessada na outra pessoa e não apenas em querer falar do evangelho. Você você está preocupado, você ama a pessoa, então você quer saber da história dela. Pergunta da história dela, ela fala para a sua história, da história dela. Em seguida você fala da sua história, como você crê em Jesus, o que você vivencia, e aí você vai falar do evangelho de Deus para ele. Vou mostrar para vocês, em 3 círculos, como vocês podem falar a história de Deus de maneira bem simplificada. Todo mundo pode falar essa história. Querem ouvir? Então vamos lá. A gente vai assistir agora, tá? De 3 círculos. Então, assim, desenha um círculo e fala assim, o mundo está tudo derrotado, cheio de confusão. O tempo todo a gente está falando de desgraça, de morte, de acidente, de bebida, de drogas, de várias coisas que o mundo todo está vivendo assim. É o que a gente escuta o tempo todo. E aí, mas esse não é o desejo original de Deus, porque Deus, no coração dele, é cheio de amor, e ele criou o homem para viver em paz, mas esse homem se afastou de Deus e viveu nesse mundo quebrado, corrompido, destruído. Porque o pecado veio e o homem se afastou de Deus. O homem não quis mais Deus, né? E isso é terrível. O homem não quer mais a Deus. Aí, o que vai acontecendo? À medida que o homem se afasta, a morte chega. O homem tenta de tudo para se afastar desse mundo, né? Droga, bebida, profissão, religião, estudo para se tornar melhor. Mas à medida que o homem, quanto mais ele tenta se afastar desse mundo quebrado, viver, se libertar disso, mais ele pode ter até a sensação de que se libertou, mas ele percebe que ele começa a voltar a viver nesse mundo. É meio difícil sair desse mundo, porque é como uma prisão, e a gente está aprisionado nos nossos pecados. Não fica fácil. Aí, o que a Bíblia fala para nós? A Bíblia fala que um dia, né, todos nós vamos morrer nos nossos delitos e pecados, porque a gente se afastou de Deus, porque a gente está longe de Deus. E que é uma perdição eterna. Mas Deus, em sua grande misericórdia e amor, um dia, ele enviou quem para nós? Ele enviou um homem, o seu filho, Jesus Cristo, por nós, para viver aqui nessa terra, dar sua vida por nós. E aí, Jesus é aquele homem perfeito, que agradou a Deus, que fez todas as coisas para cumprir o propósito de Deus. É o único homem perfeito aqui nessa terra, que é capaz de fazer uma grande salvação por nós. E aí Jesus veio e morreu na cruz por mim e por você. Ele é aquele cordeiro que veio e tirou o pecado do mundo. Para fazer o que então conosco? Para morreu aqui, viveu nessa terra, e ele ressuscitou. E Deus o fez Senhor e Cristo, fez Rei dos Reis sobre todos os homens. Para que nós, pecadores, um dia a gente se derramar diante dele, nos quebrantarmos diante dele, nós então somos alcançados por Jesus Cristo. À medida que a gente se derrama, que a gente se entrega ali para ele. E aí a gente passa então a ser discípulo de Jesus Cristo. A gente passa a ser agora amigos de Deus. E a nossa história não fica só aí. Porque Deus então nos promete um novo céu e uma nova terra, uma nova vida, uma nova história, nos reconecta de novo com o coração de Deus. E aí a gente começa a ter um processo agora de crescimento de vida, de desenvolvendo essa fé, essa esperança que foi colocada em nós. E aí, dá uma comissão para a gente fazer o quê? Nossa missão, a gente ir resgatar esse mundo,
resgatar essas pessoas para viver o que a gente viveu. Esse é o chamamento que Deus deu para nós. Esse é o evangelho de Deus para nós. Para a gente ir e pegar o evangelho e dar a nossa esperança para as pessoas. Ou seja, com esse ciclo aqui, você pode pegar a história de Deus para as pessoas. Então, capitulando, como é que vocês podem fazer? A gente primeiro ouve a história da pessoa, para a gente ouvir a sua fé. Então, assim, dizer, fala com você com a fé, da sua esperança. E a pessoa está gagueja, talvez a pessoa não tenha mobilidade, talvez a pessoa tenha habilidade, pode falar com você. E segundo, você fala da sua história. Como você conheceu o Senhor? Por que você conheceu o Senhor? Por que você conheceu o Senhor? E seguindo, fala da história de Deus. Conhecer esse ciclo para a pessoa. Então, a gente tem muitas maneiras de evangelho. Pode falar o evangelho para Deus. Mas essa é uma maneira de evangelho para as pessoas. E você já faz isso. O Espírito está sobre você. Porque às vezes, a gente tem vontade, e às vezes, como eu vou fazer isso? Que estratégias eu vou dar para trabalhar as pessoas? E eu acredito que fazer isso. Pergunta sobre a fé da pessoa. Fala da tua história e mostra o evangelho de Deus. Diversificar. Se mulher assim, muita gente quer ouvir esse evangelho. Muitas pessoas querem ouvir, como sabe? A gente precisa ver como a gente vai abordar as pessoas, maneira de abordar as pessoas, tá? Então, lembrando, nós explicamos o que nós para Deus. A gente vai manter, explica e a gente prossiga. O que a gente faz é sobre o poder profissional e a gente tem sobre nós e a gente vai uma estratégia. A gente vai alcançar as pessoas onde elas estiverem. E aí, em Atos 2 falou assim, poder sobre nós teremos testemunhas mundiais. Jerusalém, Samaria, na Judéia e por fim, da terra. Uma coisa que a gente é importante perceber, né? A gente é crente, a gente consegue perceber onde tem Deus e onde tem Deus. E isso faz diferença, né? Você perceber que tem um olhar para invisível. Que é isso? Existem lugares de pessoas que não estão vivendo o evangelho. Você precisa ver um pouco mais do que. Você tem um olhar de esperança, de fé. Talvez olhar ainda existe o seu. Você não deve olhar e achar que é assim, assim. Mas olhar para além. É possível que as pessoas não descobrir. Eu lembro lá, um casal lá que era brasileiro. Então eu falei assim, não falei nada de Jesus, assim. As ideias que falavam, que viviam, era muito diferente. Aí não tem jeito. E daí eu contei eles, pessoas diferentes. É que às vezes olha as pessoas e pensa que a história da sociedade é também. Como filhos, que precisam levar a pessoa além do que longe, vendo o que Deus pode dizer dela. Porque esse é o evangelho. Isso é mais fácil de ter, sabe? E isso vai lá, a gente procurar achar os filhos da luz, que você consegue, quando você vê luz. Você pode filho da luz. Você vai filho da luz. A pessoa escolher a oração, aberta esse evangelho, foi indígena que foi com eles. Se a pessoa está aberta, desistir, tá? O corre, sai, o outro. Liga para brigar para a pessoa. Se você tem que pessoas que estão abertas ao ver, gente, ó, isso fica na pessoa. Às vezes, tipo, não desculpa, tá? Isso é justo assim. Ah, é porque eu não ah, é porque como nós não vemos o evangelho, da pessoa, opa, opa. Ele não vi. Você quer dizer que você evangelho? É. Outra coisa é porque ele é que ela fala muito a cruz assim, pode falar. Você fala tudo isso, tem evangelho. Tem muito, a gente tem muito de não, e assim, de qualquer pessoa, de falar, de falar. Aí depois vai no céu. Ele vê você de inveja de todos, eu digo, caramba, que a cabeça cheia, mas tudo opa. Assim, você não ela para ele morrer. Depois de muito grande, um trabalho muito sério, e muito isso. E fala muito bom, fala muito bom. Você é grande, é como que a pessoa aqui tem que mora, vai, inveja. Uma vez depois você fala, aí vai para esse lugar, você vai tocar assim, e ela está não. E aí uma vez, um livro para mas é uma frase falando sobre orgulho, como assim. E aí, você fica assim, engraçado, não escolher. Ele concorda com a frase, porque concorda, e não é. E aí a frase falou assim, concordava, e porque ele era assim. É, porque assim, que olha, viagem, uma coisa, e vai corrida, porque assim, porque é maravilhoso, porque ele falou, não, você é diferente. Olha, porque água, que mora água, porque tem água, ou porque ele é grande, não é. Porque vai ficar não é. Entende? Então a gente vai de novo, a gente consegue ver quando Jesus está aqui, quando ele caiu, Deus filho da luz, quando ele bateu aparência. Quando você ouve, porque você não tem estratégia de você, o profeta, você precisa aqui entender quando a pessoa faz assim, não, você tem que ter. Eu nem achava que a pessoa congregava, já tem. E às vezes a pessoa já está tendo boa, que é boa, e só fala, vai ter que fala tendo um convite seu, né? Essa pessoa aí tem boa, com esse texto, a gente tem essa vez, eu fui para pessoas, né? E eu liguei para duas pessoas, já, não sei ficar para duas pessoas, e a experiência foi muito boa, né? Uma delas, é a pessoa que tinha sabe quando que é que falou sobre o que ela era e o que ela lutava. A pessoa falou, essa história dela, contou mais detalhes, minha prima e tal, e muito bonita história, não ia ser uma história para a família, dificuldade, vai para ela, e assim, como você faz um pouco mais próximo da pessoa. Então, às vezes, eu não passo essa estratégia, que às vezes a gente acha que a pessoa não fica fácil, puxa a pessoa dizer, já está passando a pessoa não sabe como, a pessoa é um pecador antigo, e vai para o ponto, ele vai contar a história da pessoa, a gente pega a oportunidade de ganhar tempo. Então, no dia 2, onde está a pessoa, onde está a pessoa, onde está a pessoa, a pessoa precisa, a pessoa precisando de aula, a pessoa está precisando de ser encorajada pela fé, a pessoa está precisando de tentar congregar, a pessoa está precisando de você precisa ouvir a pessoa. E você precisa ouvir, né? Precisa beijar. Assim, então você igreja de pessoas, você igreja de fazer a história, uma igreja fala a história de Deus para pessoas. Então, principalmente, fazer isso, e principalmente procurar pessoas, porque a gente está querendo pessoas bem heróis. Ele precisa, principalmente, procurar pessoas. E as pessoas você vai procurar, você vai investir nessa pessoa, você vai compartilhar esse Instagram, você vai treinando a pessoa, você vai deixar essa pessoa parceira, vai com você ali, com o mesmo exame, desejo de você, e você vai parceiro, vai junto com você, junto com você, sonhando com pessoas, porque os jovens têm desejo de unificar, os jovens têm desejo de levar para as pessoas, a que vejo você tem que, sabe, eu uma pessoa, para frutificar, eu não sei 6 meses, eu me digo, quem é a pessoa que eu vou dedicar para frutificar junto com ela? Você pensa, puxa, cara, frutificar você, pessoas ali, mexe as pessoas, você fala de 3, 5, se você tem uma, é bom, você não pode enterrar o seu talento, entendeu? E aí você precisa procurar pessoas. Olha, tem pessoas querendo, por exemplo, mesmo uma jovem que eu tenho, se ela queria ter ligação na semana, uma ligação para fazer esse eu quero. Agora, eu falei, que eu não fazer isso, eu não vou fazer, eu quero, uma jovem, tá? De repente, ela é encorajada, assim, artística, fica assim, ó, parece uma pessoa brigando. Aí vou dar com ela do faculdade, né? Precisa de pessoas, né? Comecei a ir, tá? Dela. Aí que tá, sabe? Jesus falou, assim, ó, a cara é grande. E depois, veja, né? A cara é grande. Mas grande de quê? Por outro lado, isso é interessante. Jesus não eu, ser um trabalhador todo mundo, não. Jesus precisa de trabalhadores. Assim como que eu preciso gerar vários trabalhadores. Eu preciso gerar vários líderes que assumam. Não é eu, nem você, senhora, de tudo. A gente não consegue. A gente consegue, principalmente, multiplicar, fazer isso. Já vai passar outro, para outro fazer. Porque, por exemplo, o terceiro. E se não, você vai ter, pode ter que está assistindo, você não entende. Mas esse é um bom, esse aqui vai ficar com vocês no momento, né? Esse é muito bom. Mas se fosse eu fazer isso, todo mundo. Tá. Mas aí, quando eu fiz, multipliquei a pessoa. Eu imagino você, muito bom, você sabe. Você tem uma pessoa ensinando, a pessoa tem um conteúdo todo, fazendo, você ficando, fazendo, junto com a pessoa. Você fazendo outro, o beijo com você. Tá? Outras pessoas. Quando Deus mandar pessoas pro nosso meio, é não pessoas, elas têm cuidadas. Eu sei isso, também Deus fazendo isso, fazendo esse trabalho, de gerar líderes, de gerar pessoas. E quem eu fizer isso? Para chegar pessoas. A gente vai fazendo pessoas para ele. Eu não quero 2, 3. Para cuidar das pessoas, ajudar as pessoas a crescer e as cuidarem também. Então,
para aprender isso aí. E esse texto que falando, eu pode entender também. O cliente proibir pensamento. Você pode, a gente pode, já tem aqui do grupo, mas a gente pode participar do grupo, presencial, do grupo, mas vai isso aí. Né? Você não tem que fazer não. Vamos fazer, tá? Fazer vídeo, fazer isso aqui. Vamos comprar um café presencial na casa e fazer isso aqui, ensinar as mulheres, a sobre esse texto, fazer, vai estar, tudo isso. Mas a gente faz isso, o mensagem na boa, e cada um nome do nosso grupo, né? E a gente vai pequeno, porque primeiro, vamos fazer. E aqui, primeiro, só os homens, só 6 homens. Já que o nosso nome, nós vamos afora homens. Ele foi pro restaurante, almoçou lá, né? Ela compartilhou o que? As suas dúvidas, compartilhou suas ideias. Nos prometemos, cada um ficou com uma dúvida, a gente liga um pro outro, conversa, a gente fica 30 minutos juntos, fazer isso. Aí a gente chega no nosso ponto, que vai ser no dia 8 de agosto, dividimos as tarefas que a gente fez passada, e não sabe achar onde vai ser local, para ensinar presencialmente. Porque futuramente, a gente quer, futuramente, a gente vai querer, quando a gente tiver essa faceta, depois de 6 pontos, a gente vai estar fortificado, a gente vai trazer uma visita, um convidado, para fazer parte do grupo, e a gente vai se comprometer com a pessoa, para a gente ela se encontrando, mesmo pensamento. Ou seja, a gente tem intenção, vai ser unir, vai unir. Aí a gente vai ter propósito, vai ser unir, multiplicar. E não é só multiplicar, mexer. Ah, vou chamar não, primeiro a gente precisa se multiplicar, qual assim, primeiro precisa se multiplicar, depois, se você na graça, em seguida, você ouvir padrões fiéis, para que esses fiéis passem outro. Então, nossa intenção, desse mundo é fortalecer, depois trazer esses homens, e depois multiplicar, ter dois grupos. E homens, ficar, se é um na vida para puxar, apenas para ouvir um mensagem, não é principal. É fortalecer, cuidar, fazer a luta, ter a amizade e outros homens. E aí, periodicamente, meu sonho é, a gente tem vários núcleos desses homens, e eu homens, juntos ali, de vários homens, e homens ali, um no outro, um tá macho, né, e pro outro, e outro, do outro, e a gente celebra vitórias e celebra derrotas, juntos, né, e o nosso irmão foi bom. Né? Houve irmão lá que abriu o coração, assim, escancarou o coração pra gente, falou a história dele, pediu desculpa, pediu perdão.
para a gente, falou, e a gente saiu ali, fortalecido, né? Imagine vocês, irmãs, também fazendo isso, né? Mudar o nosso modelo de grupo de irmãs, de ser apenas para isso, mas assim, irmãs que você se congrega, ali se encontra, mas ali intencionalmente você ali é aquela companheira, visando de dada por Deus. Jesus nos reorientou falando sobre a multiplicação, que glorifica a Deus. E então, a gente tem o nosso propósito, a gente sabe por que a gente faz isso, para glorificar a Deus. Recebemos o poder e a bênção de Deus sobre nós, que nos dá essa ousadia, e a gente usa de algumas estratégias, somos estratégicos. Nosso evangelismo, nós temos entrado e falado, não o evangelismo de pulverização de números, mas o evangelismo pessoal, de acompanhar pessoas, de capacitar essas pessoas, para essas pessoas também quererem fazer discípulo, atenderem o chamado de Deus. Não apenas pessoas que a gente vai passar o tempo todo cuidando delas. Como pais, não é bom se a gente viver a vida toda cuidando dos nossos filhos. A gente precisa criar neles responsabilidades para eles crescerem, amadurecerem e construírem a história deles. Com os nossos jovens, a gente também está fazendo isso. A partir dos nossos encontros de jovens, a gente não está indo preparar todas as coisas para os nossos jovens, mas eles mesmos agora estão sendo responsáveis. Eles precisam trazer os visitantes, convidados. É eles que vão preparar a lição. É eles que vão preparar a música também, a dinâmica. E a gente vai estar lá acompanhando e fortalecendo. Nos nossos PGs, a gente está fazendo isso também. Não é mais uma pessoa só que prepara tudo. A gente distribui as tarefas. Essa semana foi muito boa. Uma pessoa deu a palavra no nosso PG, que não fui eu. Outra pessoa preparou a dinâmica. Outra pessoa preparou a música. E essa é a nossa intenção. É que no nosso PG, no nosso viver de igreja, a gente esteja desenvolvendo, crescendo, para a gente multiplicar. Para a gente se sentir-se hábil a falar em todos os lugares. A não ficar esperando uma ou duas pessoas que vai fazer evangelismo. Ou esperar que a igreja faça o evangelismo, o dia do evangelismo. Mas a nossa vida, a semana toda, a gente está fazendo esse trabalho de evangelismo pessoal, intencional. Porque é um estilo de vida e não um evento no final de semana que a gente sai para evangelizar. Pronto, cumpri minha missão, a igreja é a igreja evangelizadora. Não, a igreja é evangelizadora no nosso estilo de vida. Eu sei como evangelizar. Eu escuto a história da pessoa, eu falo da minha história e falo da história de Deus. Eu ligo para as pessoas e pergunto, fala para mim aí, o que é que tu és grato e o que é que tu estás lutando? Eu me reúno com outra pessoa e ensino para ela como estudar a Bíblia. São várias estratégias que eu sei, porque eu me sinto nessa minha igreja equipado com o poder de Deus, permanecendo em Jesus Cristo e com várias estratégias que eu aprendi na minha igreja para alcançar pessoas. E eu não sou um crente que apenas ouço. Eu sou alguém que obedeço, alguém que compartilho e alguém que treina outras pessoas. Vamos cantar um hino agora, um louvor agora. E tem tudo a ver com isso aí, para a gente encerrar esse momento. Então, queridos irmãos, permaneça, tá? Na videira. Seja estratégico, escreva, faça uma lista de nome de pessoas que você quer alcançar. Peça a Deus essa sabedoria, como dessas ferramentas que vocês ouviram, que vocês podem usar para alcançar as pessoas. E dê um passo simples, sabe? Dê um passo simples de como você alcançar essas pessoas. Seja intencional de como você vai fazer isso, tá? Seja intencional nas suas ações. Olhe ao seu redor. Veja as pessoas que estão precisando. Veja os ambientes que vocês estão vivenciando. Você vai achar. Você não precisa mudar o ambiente. Você precisa alcançar só uma pessoa. Preste atenção nisso. Escuta isso. Você não precisa mudar o ambiente todo. Você precisa apenas alcançar uma pessoa. Se você está na faculdade, você não precisa mudar o ambiente da faculdade. Você precisa buscar só uma pessoa. No seu bairro, você não precisa mudar todo o seu bairro. Busque só uma pessoa.
alcance só uma pessoa no seu trabalho. Na sua família, busque só uma pessoa. Amém? Vamos cantar, ficar em pé, vamos cantar esse louvor, por favor. Assim, quebrando bem, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.